primeiro lugar, o que é ventilação? Se você pegar um dicionário para ver o que é ventilação, você vai ler algo parecido com isso. É o processo ou ação de alimentar um ambiente com ar fresco continuamente. Então, é alimentar com ar fresco, tá? E isso é ventilação. E o que é ventilação pulmonar? A gente vai alimentar os pulmões de ar fresco. Num dizer mais acadêmico, nós vamos renovar o ar dos pulmões. Para que a gente faz isso? A gente faz isso com o objetivo de fazer hematose. O que é hematose? Troca gasosa. Mais para frente a gente vai ver um detalhezinho maior sobre isso, certo? Como que a gente renova o ar dos pulmões? Através de dois mecanismos, a inspiração e a expiração. A inspiração é o processo do ar entrar nos pulmões e a expiração, o ar sair dos pulmões. E dessa forma, o ar é renovado continuamente. Para a gente entender como a ventilação espontânea, o que é ventilação espontânea, gente? É a ventilação que eu estou fazendo aqui, que vocês estão fazendo aí. Ah, não, professora, eu estou respirando. Opa, vamos entender isso. Muita gente chama de respirar, certo? Tá errado? Bom, para uma conversa coloquial, não está errado, tá? Mas para uma conversa acadêmica, como que a gente está tendo, a respiração é um processo celular. Então, a respiração acontece lá na célula. O que a gente faz? Inspira, expira, isso se chama ventilação. Tá? A ventilação espontânea é a gente inspirar e expirar aqui em ar ambiente normalmente, a nossa fisiologia, tá bom? Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender as interações entre a caixa torácica e os pulmões. Existe uma relação íntima entre a caixa torácica e os pulmões. O que isso quer dizer? Que qualquer movimento de caixa torácica, os pulmões vão acompanhar. E também existem situações onde o pulmão se movimenta e a caixa torácica também vai acompanhar, tá? Como que existe essa intimidade? Então, essa intimidade, ela existe devido a uma série de fatores, principalmente sobre a configuração da caixa torácica. Para a gente entender isso, vamos começar revisando os ossos. Então, a gente tem o externo, né? Olha ele bonitinho aqui, processo tifoide. Nós temos as clavículas. Eu desenho super bem, hein, gente? Nós temos as escápulas que estão aqui atrás, né? Se desenhar uma coisa errada, vocês fingem que não viu, hein? Posteriormente, nós temos a coluna vertebral, né? Que vai subir aqui posteriormente. Nós temos as costelas que vão ligar a coluna vertebral aqui ao osso externo. Né? Então, elas vão dar toda a volta aqui. Mas essas costelas que vão ligar ao osso externo, na verdade, são as costelas verdadeiras, né? Que a gente tem de 1 a 7. Então, essas costelas aqui, eu não tô contando, tá? Tá aqui, ó. Verdadeiras. Tá até aqui. Que são as que efetivamente se ligam ao osso externo. Aí, a gente tem as costelas falsas aqui, ó. Né, que ela se liga na verdadeira e a gente tem depois as costelas flutuantes que não se ligam ao osso externo. Temos aí um total de 12 pares de costelas. O que vocês estão vendo? Que a caixa torácica, ela se configura como um compartimento. E isso é muito importante, porque
a caixa torácica realmente é um compartimento que pode ser isolado do meio externo e também do compartimento abdominal. Recobrindo esses ossos, nós vamos ter os músculos. E aí a gente tem aqui em pretinho os músculos inspiratórios e em roxinho os músculos expiratórios. Então, o que a gente tem de inspiratório? Primeiro e mais importante, o diafragma, né? Que ele tá aqui, ó. Tá certo? E depois nós temos os intercostais externos, lembrando que aqui é sempre o inverso, né? O externo faz inspiração e os intercostais internos fazem a expiração. Temos os músculos acessórios, como os escalenos, esternocleidomastoide e etc. Para a musculatura expiratória, como eu já falei, os intercostais internos, temos os músculos abdominais, então, oblíquos, tá? Oblíquo externo, oblíquo interno e o reto abdominal, que é o músculo do tanquinho aqui, eles participam da expiração, né? Porque quando eles contraem, eles empurram aqui o diafragma para cima. Os músculos inspiratórios, a função deles é expandir a caixa torácica. Então, quando esses músculos contraem, o diafragma baixa, né? Então, o diafragma vai aumentar esse diâmetro aqui. Os intercostais, eles tracionam as costelas e elas fazem um movimento de alça de balde, né? Então, é um movimento nesse sentido e a gente tem todos os diâmetros internos expandidos, tá? Nesse sentido, obliquamente. Então, a gente tem todos os diâmetros expandidos. Por quê? Porque os ossos não se movem sozinhos. Então, a gente precisa dos músculos para tracionar os ossos da caixa torácica para que ela possa expandir. Os músculos expiratórios, eles funcionam quando a gente faz uma expiração ativa. Quando a expiração é passiva, é sem interferência muscular, tá? Mas na expiração ativa, eu vou fazer um esforço para expirar. Então, eu vou ter a contração dos intercostais e principalmente da musculatura abdominal, que vai contrair o abdômen, aumentando a pressão intraabdominal, empurra o diafragma para cima e isso vai fazer com que o ar saia, ok? Dentro, então, desta caixa torácica coberta por ossos e músculos, nós vamos ter o quê? Órgãos muito importantes, que são quem? Coração e os pulmões, tá? Aqui, nós vamos ver nesse slide os pulmões e as pleuras. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem a traqueia, a carina, tá certo? A gente tem aqui o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Muito bem. As pleuras, elas revestem os pulmões. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho a pleura visceral e a pleura parietal. O que é a pleura visceral? Aqui eu abri a tampinha dela, ó. Ela estava aqui, revestindo o pulmão, tá? E aqui a gente abriu a pleura parietal.